Boa noite a todos, que a paz do meigo Rabi da Galileia nos envolva e possamos na noite de hoje desfrutarmos dos ensinamentos do Evangelho do Cristo e possamos, acima de tudo, meus irmãos, ter a certeza de que somos espíritos imortais, estamos juntos nessa caminhada de provas e expiações, mas que com certeza chegaremos ao nosso objetivo, que é a nossa condição moral, principalmente a condição moral nossa, que ainda deixa muito a desejar. E nada melhor do que um tema muito oportuno que nós escolhemos na noite de hoje. O tema é desigualdade das riquezas, não é? É do Livro dos Espíritos, questões 806, 807 e 808. Eu sempre escolhi esses temas de acordo com o momento que nós estamos vivendo, né? Mas também procuro falar da situação do Evangelho do Cristo e outras obras, que é para obras complementares, que é para não ficar só baseado, só naquela temática, a gente procura mudar sempre, né? Mas não quer dizer com isso que nós nos esqueçamos da mensagem do Evangelho, não. Nós estamos sempre atentos para a mensagem do Evangelho, para a doutrina dos Espíritos, né? Sobre a orientação de Kardec, né? Tudo à luz do Espiritismo. Nós temos a felicidade e a alegria de estarmos hoje professando essa doutrina tão maravilhosa que nos remete a fatos que realmente aconteceram, fatos verídicos, e que hoje nós temos a oportunidade, através das obras, através de informações, através de palestras, de seminários, temos o conhecimento, e através também da tecnologia, né? Das mensagens, da tecnologia, nós temos todo esse acesso hoje. Eu estava assistindo uma matéria e o rapaz fez um comentário e ele falou: o século XX realmente não começou em 1900, começou em 1917, logo após a grande pandemia da gripe espanhola, né? Onde muitas coisas foram se renovando, muitas coisas foram se reedificando, e eu digo mesmo também, acredito que sim, o mesmo será com essa pandemia que nós estamos vivendo, ou seja, a partir que essa pandemia tiver um fim, pós-pandemia, nós vamos ver que muita coisa vai mudar. Mas eu me pergunto às vezes, será que nós estamos prontos para viver o pós-pandemia? Será que nós vamos mudar realmente? Ou só prometemos agora enquanto estamos passando pela dor? Essa é a grande pergunta que fica. Será que a dor vai me servir para me melhorar em alguma coisa, né? Para melhorar minhas atitudes, minhas ações? Será que isso vai servir? Fica aí a grande interrogação, né? Então, vamos acreditar que sim, né? Porque eu acredito que a dor, ela vem nos alertar para muita coisa, né? Principalmente para a nossa melhora. Quando se passa pela dor, é por isso que lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo tem a mensagem da paciência, quando ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, com certeza, né? Nós passamos por momentos difíceis, momentos de dor, não só com nossos familiares, mas com familiares de pessoas que nós conhecemos, de nossos amigos, né? E tudo isso vai nos servir para que possamos, com certeza, nos melhorarmos logo após essa pandemia. Esperamos que seja em breve. Mas enquanto isso não chega, nós vamos procurando nos aprofundar nos estudos, vamos procurando encher nosso tempo com outras coisas, coisas benéficas, né? Fazendo o trabalho no bem, para o bem e com o bem. Esse é o grande propósito do ser humano, né? Apesar da grande desigualdade, desigualdades sociais, nós temos mais é que procurar fazer a nossa parte, né? Essa é a grande oportunidade, é nós fazermos a nossa parte, né? Não olharmos a quem, olharmos para o lado do outro, fazermos a empatia, nos colocarmos no lugar do outro,
Isso é muito importante, de grande importância, de grande relevância, porque o outro hoje, ele serve de espelho para cada um de nós, né? Para nós tirarmos esse proveito fazendo o bem para ele, né? Então, vamos à primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A lei da natureza. A lei da natureza, a desigualdade das condições sociais. A lei da natureza, a desigualdade das condições sociais, não. A lei da natureza é a desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Nós temos que ver que tudo que não é obra de Deus é obra do homem. Principalmente essas leis humanas, né, que nós temos hoje. Está lá na questão 615 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus é imutável e a resposta dos Espíritos. Imutável como o próprio Deus. Quer dizer, a lei de Deus não muda. A lei humana é que nós mudamos, né? Hoje em dia se muda muito as leis, né? Por uma questão até de uma condição financeira, procura-se mudar as leis em benefício próprio, em proveito próprio. Ele vai mais além aqui. Pergunta A. Alguma dessa desigualdade desaparecerá? E a resposta: eternas somente a lei de Deus são. Não vejo que um dia a ela gratuitamente, gradualmente se apaga, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Por isso, meus irmãos, que o egoísmo e o orgulho é a chaga da humanidade, né? Porque nos impede de muita coisa, impede o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual, por sermos ainda pessoas ainda muito com sentimentos ainda intrínsecos, né? Sentimentos que temos que fazer desabrochar, não só em momentos como esse, mas em todos os momentos de nossas vidas. E o orgulho e o egoísmo não deixa que isso aconteça, né? Mas isso é questão de trabalho, é cada um procurar se trabalhar, para trabalhar em si, tudo isso. Já se trata de uma questão de sentimentos. Os sentimentos foram feitos para serem trabalhados, né? Nós temos que trabalhar tudo isso em nós, não é no outro não. Nós vamos servir de exemplo para o outro. Mas tudo isso que eu falo aqui de orgulho e egoísmo, nós temos que trabalhar em cada um de nós. Essa é a grande verdade. E ele continua: restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Com certeza, nós sabemos que o espírito não depende da condição social, né? Mas a nossa condição de ser humano depende sim. Porque nós dependemos não só de nós, mas da sociedade também, né? Essa desigualdade que anda campeando aí, né, na humanidade. Uns com tantos e outros sem nada, não é? Então, nós vamos citar exemplos aqui agora de casos que aconteceram no passado, né? Épocas remotas, quando eram cobrados altos impostos em Roma, aquelas pessoas menos favorecidas. Nós vemos que tudo já vem desde épocas muito remotas, desde o começo dos tempos, né? E nós vamos encontrar tudo isso naquela época em Roma Antiga. Vamos encontrar também no livro Paulo e Estevão, a passagem do pai de Jaziel, que futuramente seria Estevão, quando ele vai ao imperador reivindicar a cobrança de menos impostos. E ao reivindicar essas cobranças, o imperador manda açoitá-lo, manda humilhá-lo. E ele, como homem, na sua condição de judeu, ele volta para casa humilhado. E o que é que ele faz? Ele manda atear fogo na propriedade do imperador, gerando aí revolta no imperador. E o pai de Jaziel é levado ao calabouço, né, onde sofre humilhações, torturas incríveis, chegando a desencarnar, né? Hoje já não existe mais isso, né? Mas existe ainda as pessoas que se aproveitam dos momentos como esse, em que deveríamos voltar os nossos olhos para a humanidade, né? Para esse Brasil tão sofrido. Ainda se pensa muito nos palanques, né? Nas disputas em palanques, por cargos e tudo, né? Esquecendo
o ser humano, né? Está aí, a pandemia está acontecendo, o povo sofrendo, mas a politicagem não deixa de existir. Né? Aquele querendo se aproveitar, tirar aproveito do momento, na ambição, né? Isso é ambição. A ambição é que leva a tudo isso. E nós temos que, para isso, nós temos que ter o remédio. Qual é o nosso remédio? É fazer a nossa parte. Né? Esquecermos tudo isso, fazer a nossa parte. Não procurar se envolver com política, né? Porque não vai levar a lugar nenhum. Eles lá que se entendam. Nós fazemos a nossa parte aqui. Ele manda nós recorrermos aqui à pergunta 684 do Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer uma busca aqui agora, a questão 684. 679, 684. Permitam-me, os senhores, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excesso de trabalho? Vejam só a resposta. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impunha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Ou seja, nós falamos no início que a lei de Deus é imutável. O homem, com sua impequenez, com sua ambição, né, tirando proveito daquele menor, é que acontece tudo isso. No tempo da escravidão, quanto sofrimento daquele povo, né, que eram transportados nos navios negreiros, eram vendidos como bichos e animais, né, iam por tronco, por pelourinho, né, sendo humilhado por aqueles senhores de engenho. Né. Isso ficou no passado. Graças a Deus, né, em 13 de maio de 1888, houve a Lei Áurea, a qual libertou os escravos. Né? Antes disso, houve a lei sexagenária, a lei do ventre livre. Né? Então, hoje, não acontece o mesmo, porque os tempos mudaram, né? Mas acontece de outras maneiras. Vamos ver aqui, na passagem, olhamos um pouco para a saúde. O que é que nós vemos na saúde hoje em dia? Né? A desigualdade sociais na saúde. Uns que têm as condições de estarem num bom hospital são bem atendidos, né? Com leitos disponíveis. Aquele que tem menos posse, né? Que não tem condições, vai para onde? Faz fila dos hospitais do SUS sofrer, e alguns vindo até a desencarnar na fila pela desigualdade das condições sociais. É como eu falo, uns com tanto e outros sem nada. Aí os senhores me perguntariam, mas isso tem um porquê? Sim, tem um porquê. A doutrina espírita explica tudo isso. Mas também existe a outra lei que nós não podemos fugir, que é a lei de ação e reação para esse fato que acontece. Né? Não estamos aqui para condenar ou criticar ninguém. Nós estamos pelo fato que acontece realmente. Aí se pergunta, será que esse que passa por dificuldades fez alguma coisa em outra existência, alguma coisa de mal? Nem sempre, meus amigos. Acontece que existe uma condição kármica. Se estiver na condição kármica dele, sim, tudo bem. Mas se não estiver, é porque ia aqui acontecer. Nada acontece por acaso e tudo tem um porquê. Vamos ver também problemas que nós estamos vendo aí no lado da educação. Não é? O que nós vamos falar da educação no Brasil? Nós vamos citar um exemplo que aconteceu com o Hipólito Leão Gonçalves Rivaí, Kardec. Né? No início, com 14 anos de idade, Kardec foi estudar onde? Em Yverdon, na Suíça, né? com Pestalozzi, o grande mestre Pestalozzi. E Kardec adquiriu todo um conceito moral, todo um conceito instrutivo com esse professor. Aos 14 anos, Kardec já tomava conta de salas de aula, né, como nós vemos. Mas hoje, a educação é deficitária, porque muitos têm condições de frequentar cursos, um estudo melhor, e outros não têm condições. Né? Uns fazem um vestibular, outros não têm condição de fazer. Né? Vão ao estudo público, que é um estudo deficitário. Não estamos aqui entrando em detalhes de professores, que não tem nada a ver. Né? Mas nós sabemos que é deficitário, é muito diferente. Um estudo particular de um estudo público. Né? Daí nós vemos, na maior dos casos, as pessoas de faculdade, como na Federal ou outras universidades, pessoas que têm outro nível
né? Outro nível financeiro. E outras pessoas que têm menos condição financeira procuram o quê? Uma faculdade aí para fazer o seu curso. Mas desde então, quando pequenos, vão ao quê? As escolas públicas, né? As escolas públicas, é isso que nós vemos hoje, né? O grande déficit na educação, por conta de que ainda o Brasil precisa muito se melhorar nessa questão de educação, saúde, higiene e segurança. Né? Quando o Brasil se melhorar, quando a condição do... Mas isso tudo pela condição moral do homem também. Porque o homem, em vez de procurar se melhorar para melhorar o outro, ele procura fazer a parte dele, ou seja, engrandecer, enriquecer, né? Com coisas absurdas, né? Ilícitas. Isso tudo é a condição moral do homem, meus irmãos. Né? Nós temos que ver isso. Nós vamos agora ler a questão 807 do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que é que nos diz a questão 807 do Livro dos Espíritos. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais, para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Vejam só, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais, para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Resposta: merecem anatema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros, ou seja, a lei de causa e efeito. Tudo que eu fiz sofrer ao outro, em outra existência eu posso passar por tudo isso também, ou não. Vai depender também da questão de quê? Do livre-arbítrio que nós temos. Nós temos a questão da escolha, a questão do livre-arbítrio para a escolha. Na hora de for passar pelas provas, eu escolher. Sigo esse caminho ou esse. Só que Deus, na sua infinita bondade, Ele dá o quê? O véu do esquecimento. Né? E é justamente esse véu do esquecimento que nos leva a repetir as coisas que nós fazíamos em outra existência, sem ter noção de nada. Aí reincidimos nos mesmos erros, nos comprometemos mais ainda. Ele explica aqui, né? Será feito o que ele fez em outra existência com o outro. Né? Com certeza. Vamos ver agora aquelas pessoas que moram em palafitas, hein? Eu imagino essas pessoas num tempo como esse, né? Nós estamos em nosso lar, né? Agasalhados, cobertos, amparados, né? Fazendo isolamento social, né? Fazendo tudo isso. Mas quem não tem condições, meus irmãos, que está embaixo das marquises das ruas, olha aí a grande desigualdade social, né? Das ruas, né? E até essa hora não fez uma refeição. Aquelas pessoas que moram ali no coco, naquelas palafitas ali, né, perto das regiões ribeirinhas ali, que não tem as mesmas condições que nós temos. Né, em meio àqueles arranha-céus, a selva de pedra, que fica logo ali em Boa Viagem, aqueles edifícios altos, né, pessoas ali. Quer dizer, alguns lutaram para conseguir aquilo, estudaram tudinho. Né, e outros talvez não. Né, mas não vamos olhar o que eles fizeram, vamos olhar a grande diferença da condição social de cada um. Né? Então nós vemos aquele ali, debaixo da marquise, e nós vemos aquele no arranha-céu. Que diferença? Veja só a diferença. Né? Nós vemos hoje, nós aqui em nossos lares, né? Cobertos, agasalhados por conta da chuva, e aquele sem um cobertor, sem um lençol, embaixo de uma marquise. Veja aí a desigualdade social. Né? Vão me perguntar, tem um porquê? Tem. Né? Mas não vamos olhar só por esse lado, não. Vamos olhar o descaso que fazem as pessoas com essas pessoas. Né? Principalmente as autoridades, às vezes, fazem descaso com essas pessoas. Né? Não tendo aquelas pessoas como se fossem um ser humano. São seres humanos igual a nós. Né? E muitos deles até com mais sensibilidade do que a gente. Nós temos exemplo quando nós vamos fazer esse trabalho de entrega de doações na rua. Né? A educação deles, formam fila e tudo. Né? Ninguém reclama. Né? Vejam só, muitos deles dão exemplo de educação. Né? Coisa que é que nós estamos precisando no momento. Educação, saúde e segurança. Eles dão esse exemplo de educação a nós.
Nós ficamos até, às vezes nós ficamos até debatendo isso. Rapaz, você viu fulano, né? Por exemplo, nós estávamos fazendo uma entrega lá na Praça Marcel Pinheiro, e lá nós saímos da Marcel Pinheiro e fomos até o 13 de maio. Quando nós estávamos no 13 de maio, passou um rapaz e nós oferecemos a ele. E qual foi a atitude dele? Não, eu já recebi lá na Marcel Pinheiro. Se fosse outro, né? Não, me dê de novo. Não, ele foi consciente. É disso que nós precisamos, de pessoas honestas, né? Pessoas conscientes dos seus atos, das suas ações e das suas atitudes, né? Eu estou citando esse exemplo porque faz parte da desigualdade social. Por eles estarem em uma condição adversa, eles não são diferentes de nós, não. Em muitos casos, eles são até melhores do que a gente. Porque nós, com qualquer coisinha, nós já começamos a blasfemar, a lamentar, acusando Deus, né, quando Deus não tem culpa de nada. E eles não, eles estão ali, eles são resignados. Né? Você conversa com eles, eles riem, eles falam, né? Eles brincam como se nada estivesse acontecendo. Estão conscientes do que estão passando, com certeza. Nós vamos agora ver aqui, por exemplo, vou citar um caso que aconteceu agora há pouco, que a mídia está aí, caiu em cima, e todo mundo é consciente disso, o caso do menino Miguel. Eu fico me perguntando, meus amigos, se o caso fosse ao contrário, será que a funcionária estaria livre? Aí não pode julgar, nem condenar, nem criticar, né? Mas cheguem a um consenso aí, reflitam nisso que eu estou lhe perguntando. Se fosse ao contrário, será que a mãe Miguel estaria livre? A resposta vem depois, né? Por enquanto é só suposições, né? Não estamos culpando aqui ninguém, apesar da imprevidência, da responsabilidade daquela senhora, né? Não estamos culpando ninguém. E outra coisa, tem mais um detalhe, olhando pelo lado espiritual, o que aqueles espíritos, como eles estariam envolvidos, né? Como eles se comprometeram em outra existência, né? Todos naquela condição, né? Para acontecer até aquela tragédia. Como eles estavam comprometidos entre eles. Esse é o lado espiritual. E pelo lado material nós vamos olhar que houve o quê? Imprevidência e responsabilidade, né? Com a criança de 5 anos, né? Deixar a criança subir até o 9º andar, né? Mas julgar, não. Criticar, não. E a justiça seja feita, né? Que a justiça seja feita. Nós vamos agora para a questão 808 do Livro dos Espíritos. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Essa pergunta é interessante, né? Às vezes a gente quer falar as coisas, mas a gente tem que respeitar, né? Nós estamos vendo aí o grande absurdo por que passa o país, né? Coisas que estão acontecendo que nos chamam a atenção, né? Nós estamos vendo aí pessoas com coisas ilícitas enriquecerem do dia para a noite, né? Estamos vendo outro aí que trabalha para se acabar, né? E recebe um salário mínimo. Tem outros que têm estudo e não têm oportunidade. Veja bem a grande desigualdade, né? Então, é isso que nós queremos citar. Não vamos citar nomes aqui por uma questão de ética e até de respeito a vocês, né? Mas nós sabemos o que está acontecendo aqui na política do Brasil. O país que deveria estar voltado para o momento da dor do ser humano, está voltado para quê? Para a política, para o palanque, para os absurdos que estão acontecendo, né? Para a corrupção principalmente, né? O Brasil hoje ele não é exemplo para ninguém lá fora, não. Podem ter certeza disso. Aí você diz, mas eu sou brasileiro e sou consciente. O Brasil não é exemplo para ninguém lá fora, não. Pelo contrário, é motivo de chacota lá fora, por conta de nós não temos um comando. E se temos, não age como deveria agir. Isso tudo leva ao quê? A condição moral do Brasil, a desigualdade social. Porque muitos se espelham em quem? Em quem comanda o país. Vendo a pessoa que comanda o país tomar essas atitudes, eu vou, mas se ele faz, eu posso fazer. Nós temos exemplo de uma pessoa que a repórter foi entrevistar ele,
né, em certo comércio aí, ele estava sem máscara. E quando a repórter entrevistou, cadê, por que você não está com a máscara? Ele disse, fulano não mandou a gente tirar as máscaras? Imaginem só, um exemplo que nos deixa uma pessoa que comanda um país como o Brasil. Né? Um país que nós sabemos que no momento necessita disso, de educação, de condição moral, de saúde, né? Para todos nós. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões mais? Quem sabes a esse respeito? Busca a fonte de toda a riqueza e verás que nem sempre é pura. Saber porventura que não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Com certeza. A maioria dos casos, se nós formos buscar mesmo, a maioria dos casos de enriquecimento ilícito tem alguma coisa por trás. E nós sabemos disso. Mas não estamos aqui falando mentira não. Sabemos que alguma coisa tem por trás. Mas vamos voltar aqui a outros exemplos que nós temos, né? No caso de... Nós temos aí um empresário, né, que eu considero uma exceção. É JCPM, João Carlos Pai Mendonça. É um exemplo. Quer queira, quer não, ele pode ter o dinheiro que tiver. Mas ele faz a parte dele. O que foi que ele fez ali em Brasília Teimosa? Né? O trabalho dele, a assistência social que ele fez ali em Brasília Teimosa é grandioso. Deixando exemplos a muitos. Né? É um homem de posses, é. Né? Aí quando se fala que o rico não faz caridade, faz, meus irmãos. Faz. Muitos deles têm essa consciência de fazer a caridade. O exemplo é esse que eu estou citando, João Carlos Pai Mendonça. Aquela região de Brasília Teimosa ali no clima, ele tem um trabalho social ali fora do comum. Mas muita gente não enxerga isso também. As pessoas só olham o lado negro da coisa, né? Só olham o lado, o mal que a pessoa faz, mas nós temos que olhar que o ser humano ele tem virtudes também. Né? E alguns ricos aí têm virtudes também. Nós temos que olhar por esse lado. Eu vou citar um exemplo aqui. Ele pode ter patrocinador para ajudar ele pode ter tudo. Luciano Huck. Tá certo que é tudo patrocinado por aquela empresa, mas ele faz o trabalho dele, ele faz a parte. Ele procura ajudar de qualquer maneira. E quando alguém não se ficar ajudado, ele ajuda. Como foi aquela menina que estava no sinal querendo trocar máscara por alimento. Foi o que ele fez, soube da situação da menina e foi ajudar a menina. Né? A desigualdade social existe. Porque muitas pessoas ainda não têm essa consciência da ajuda, de ajudar o próximo, de fazer o bem sem olhar a quem. Nós vamos lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamão. Salvação dos ricos. É mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas isso aí é na condição figurada. Né? Isso aí é na condição... As parábolas de Jesus é tudo mais na condição figurada. Né? Porque, como eu falei ainda há pouco, tem muita gente aí que tem posse e que ajuda, que está ajudando. Né? Vamos olhar o outro lado também, não vamos só ficar no lado das pessoas que não ajudam, não. Muita gente aí que já sente o sentimento de solidariedade, de amor ao próximo, com certeza. Vamos ver agora do capítulo, ainda do mesmo capítulo, item 7. Utilidade providencial da fortuna. Prova da riqueza e da miséria. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. Com certeza, muitas vezes nós somos arrastados até pela fascinação, né, do dinheiro, né, pela condição do dinheiro, pela condição da ambição, de poder ter mais, de alcançar as coisas ilicitamente, né, mas ainda somos arrastados pela nossa condição moral. Daí porque muita coisa pode mudar se a condição moral do ser humano, do homem, mudar também. O que impede a grande evolução do ser humano é essa condição moral. E quando nós não nos melhorarmos nisso, não passarmos a olhar a situação do outro, não passarmos a saber que ele é igual a cada um de nós, muita coisa vai ser difícil mudar ainda, meu irmão. O Brasil está aí, né?
nessa dificuldade toda. Mas muitas pessoas, vejam bem o que eu vou falar. Na minha concepção, ainda não era hora de abrir nada. Mas nada mesmo. Por quê? Pela condição do povo ainda, meus irmãos. O povo ainda é muito materialista. Você chegar na cidade, no centro do Recife, tem gente fazendo o quê? Comprando roupas. Aí eu vi uma passagem, vai morrer de roupa nova, hein? Isso aí eu achei até engraçado, porque eu estava vendo, vai morrer de roupa nova. Veja só a condição do ser humano aí. Os shoppings vão abrir segunda-feira. Se você chegar naquele shopping, você não vai poder entrar de tanta gente, esquecendo que esse vírus ele circula, né? O contágio. Se você pode até levar para sua família sem saber que está contaminado, né? Mas as pessoas não pensam nisso não. Só pensam no material, a busca do material incessante. É isso, meus irmãos, que nós temos que esquecer um pouquinho. Principalmente num momento como esse de dificuldade. Então, meus irmãos, vamos criar juízo, né? Vamos procurar adentrarmos mais nos estudos, vamos procurar saber que nós somos iguais a todo mundo, nós não somos diferentes de ninguém, né? Principalmente em ocasiões como essa. E quantas ocasiões vão vir ainda para nós mostrarmos se nós já nos melhoramos um pouquinho. Mas vem muita coisa ainda. Infelizmente, eu tenho que falar assim, tem que ser realista, né? O mundo, o planeta, o orbe terrestre, ele passa por uma transformação, né? Então, para chegar a essa regeneração, vai ser muita coisa ainda a ser transformada, principalmente a condição humana, que é quem primeiro tem que ser transformado, é a condição humana. Nós olharmos para dentro de nós, fazemos uma introspecção, uma reflexão, e ver o que é que está faltando em cada um de nós para atingirmos essa melhora. Mas enquanto isso não chega, nós vamos continuando fazendo o nosso trabalho. A questão 809. Aos que mais tarde herdam a riqueza inicialmente adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É hora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Com certeza, muitas vezes nós herdamos, antigamente tinha aquelas heranças, né, que eram deixadas, né? Mas quem sabe a condição daquele que deixou a herança? Mas aquele outro que vai receber a herança tem culpa? Não. Ele não sabia o que aqui havia acontecido. Recebe simplesmente a herança. Nós vemos aí, em matéria de herança, o problema que é casa, por exemplo, casa de herdeiros, né? Qual o problema de uma casa de um herdeiro? Cada um tem uma opinião diferente, outros aceitam, outros não aceitam. É a condição humana ainda. Infelizmente, essa é a condição humana. Nós não podemos negar isso. Nós não estamos aqui para passar borracha em cima de nada, não, nem passar a mão na cabeça de ninguém, não. Nós estamos aqui falando o que é realmente o que acontece. Às vezes eu até me acho crítico, mas não é não. É porque eu enxergo dessa maneira, eu vejo as coisas dessa maneira, então o que eu vejo eu tenho que falar. Eu estou vendo que é preciso fazer muita coisa ainda para a mudança, né? Vamos atingir a regeneração, vamos, mas bote tempo nisso, falta muito ainda. Vamos trabalhar, vamos estudar a doutrina dos Espíritos, o Evangelho do Cristo, né? Vamos seguir as orientações aí de Kardec, né? Das suas obras, das obras do Pentateuco, estudarmos o Espiritismo, né? E saber que nada que nos acontece hoje é por acaso. Temos a certeza de que somos seres imortais. E é por isso que estamos aqui prontos a enfrentar toda essa problemática, sabendo que o Espírito é imortal, que nós vamos ter outra oportunidade, né? E sendo assim, meus irmãos, com essas poucas palavras, né, agradecendo desde já pela oportunidade mais uma vez, desculpem se eu usei até de algum termo que não deveria, mas acontece que nós nos empolgamos um pouco, e às vezes nós temos que falar o que é verídico, o que é verdade, né? Não podemos esconder nada de ninguém. Agradecendo desde já pela paciência de nos escutar, né?
pela sobriedade, pelas vibrações que nos foram passadas, né? E pedindo a todos que tenham uma boa noite, que possamos despertar para mais um dia na paz do Mestre Jesus. Que a paz de Jesus nos envolva, nos abençoe hoje e sempre. Um abração fraterno a todos. Muita paz.